Hoje eu quero conversar com vocês sobre o conceito de recidiva e por que isso pode vir a acontecer em alguns casos de câncer. Eu recebo diversos questionamentos querendo entender o motivo da doença ter voltado, mesmo o paciente tendo realizado todo o tratamento que o médico indicou. Por exemplo, fez cirurgia, depois fez quimioterapia, em alguns casos pode ter feito radioterapia, e mesmo assim a doença recorreu. Vamos lá. Para que a gente consiga responder isso, é importante a gente entender alguns conceitos que estão dentro desse questionamento. Primeiro deles, o que é recidiva? Isso é a mesma coisa que metástase? Nós normalmente utilizamos a palavra recidiva quando nós temos um paciente que tinha um câncer, fez um tratamento, a doença desapareceu do corpo e ela voltou. Quando ela volta no local, nós chamamos de recidiva local. Quando ela volta à distância, nós chamamos isso de recidiva à distância. Podemos trocar a palavra recidiva por metástase, não estará errado. Metástase local ou uma metástase à distância. Usualmente, nós utilizamos a palavra recidiva para quando é no local primário, então recidiva local, e usamos a palavra metástase quando é à distância, uma metástase à distância. Mas as duas podem ser usadas como sinônimos sim, não tem maiores problemas. Segundo conceito bem interessante. Nenhum tratamento que nós fizemos nos dará 100% de certeza que a doença não irá recorrer. Isso não existe. Todos os tratamentos que são feitos têm o intuito de diminuir a chance da doença voltar, mas nós nunca alcançaremos 100% de certeza. Terceiro ponto, e agora sim entender o porquê que isso pode acontecer. O câncer, ele inicia em uma célula que vai se reproduzindo. Conforme vai crescendo esse tumor, ele consegue atingir o que nós chamamos de camada basal. E quando ele rompe essa camada basal, que é a primeira camada de células, ele se torna um tumor invasivo. Todo tumor invasivo, todo câncer invasivo, ele tem o potencial de recorrer. Por que isso? Porque no momento em que ele rompe essa camada basal, ele pode ter contato com estruturas que vão servir como verdadeiras rodovias para o resto do corpo. E quais são essas estruturas? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos. Uma coisa bem fácil de ser entendida é quanto maior um tumor, maior é o número de células que esse tumor vai ter, por conseguinte, mais fácil é que uma dessas células tenha contato com essas estruturas. E assim que essas células tiveram contato, elas passam a ter um livre acesso para o resto do organismo. Se essas células realmente conseguirem, então, entrar nos vasos sanguíneos, nos vasos linfáticos ou no nervo, ele poderá circular no resto do organismo e isso dá pequenos ninhos de tumores, ou o que a gente chama de metástases. Ah, doutor, mas se eu estou fazendo a quimioterapia, não seria para matar essas células? Sim, esse é o intuito. É por isso que a gente faz o tratamento após a cirurgia, o tratamento adjuvante. Pode ser com químio, pode ser com rádio. É para destruir potenciais células que escaparam, que a gente não enxergou na cirurgia. Só que existe um conceito que é bem importante, que a gente já comentou em outros vídeos, que é a quimioterapia, ela é muito efetiva nas células que estão se dividindo. Nas células que não estão se dividindo, a quimioterapia não consegue ter efeito. E eu posso ter, dentro dessas células que estão circulando no organismo, células que estão dormindo. Ou, numa palavra médica, que estão quiescentes, que não estão se reproduzindo. Dessa forma, a quimioterapia não conseguirá agir sobre elas. Doutor, como que eu posso saber se eu tenho essas células? Não tem como saber. É impossível. É por isso que a gente precisa fazer todo o acompanhamento com exames clínicos, com exames de imagem, para que se ocorrer a recidiva, ou local ou à distância, que rapidamente a gente consiga agir sobre ela. Muitas vezes, conseguindo ter esse diagnóstico precoce da recidiva, nós podemos utilizar tratamentos que visam resolver a situação mais uma vez.